Muito boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana, hoje um pouco diferente. Paulo Ferrinho vai recordar um programa com o Dr. Carlos Ribas, que é formador na Ordem dos Advogados, para nos explicar como é que funciona um mega processo. Como sabemos, foi esta semana o tema do processo Marquês e, Paulo Ferrinho, penso que vais conseguir, para o cidadão comum, perceber, muitas vezes, as decisões dos juízes e também como funciona a justiça. Boa tarde, Paulo. Muito mais obrigado. Voltamos a um Data Vénia da quarta temporada, o 25º programa, e não podemos ficar indiferentes à decisão tomada pelo juiz Ivo Rosa no processo mais conhecido como o processo Marquês, que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates e outras figuras da economia portuguesa, da alta economia portuguesa, relembrando que, por interesse público, iremos repor o programa que falámos só exclusivamente sobre o que é a fase de instrução, que é uma fase facultativa do Código de Processo Penal, e que tivemos a honra e o prazer de receber nesse programa o Dr. Carlos Ribas, advogado, que é formador da Ordem dos Advogados, e que explicou com pormenor para que serve essa fase da instrução e qual é a sua importância para os sujeitos processuais. No entanto, antes de repormos esse programa, queria-vos dizer a todos os seus telespectadores, para terem uma noção e uma dimensão daquilo que foi o processo Marquês, e queria-vos dar alguns números para perceberem porque também a justiça demora o seu tempo e o seu curso a ser feita. Este processo Marquês teve 22 inspectores da autoridade tributária envolvidos, 7 procuradores da República. Foram feitas mais de 200 buscas, recolhidos 2.857 documentos em suporte de papel, foram tratados mais de 2.000 registros informáticos, analisados mais de 500 contas bancárias, recolhidos mais de 9 milhões, repito, 9 milhões de ficheiros informáticos que foram sujeitos à análise, foram ouvidas mais de 200 testemunhas, foram escutadas com interseções telefónicas com alvos identificados, 84 alvos que foram escutados, mais de 2.600 escutas, num total de 80.000 sessões de voz que foram gravadas. Foram ainda emitidas 99 cartas rogatórias, isto é, pedidos de cooperação internacional para a recolha de documentação e audição de pessoas no próprio processo. Tiveram lugar 135 horas de inquirições de testemunhas, 64 horas de interrogatórios de arguidos gravados, o que dá mais de 30.000 horas de investigação, uma acusação feita pelo Ministério Público que envolve que tem mais de 4.000 páginas, e que só a própria acusação tem 11 volumes, 5.036 folhas, envolve 28 arguidos, e foram acusados da prática de 189 crimes. A instrução, para terem a noção, esta fase da instrução, que agora, na passada sexta-feira, terminou, envolveu 39 advogados, tendo os arguidos feito 350 requerimentos e mais de 50 peças processuais, num total de 1.074 páginas que o juiz Rosa teve que avaliar, além das mais de, como eu disse, 4.000 páginas da própria acusação e que já disse anteriormente. O que esta fase de instrução acrescentou ao processo que vinha da acusação mais 4.895 folhas, foram inquiridos mais 11 arguidos e foram feitas audições a 44 testemunhas nesta fase de instrução, o que incluiu mais 133 horas de interrogatórios e 39 horas de alegações, tendo a decisão instrutória, para que os senhores telespectadores saibam, 6.728 páginas, escritas ao longo de quase 2 anos pelo juiz Ivo Rosa, para fundamentar a sua decisão. Portanto, na globalidade, o processo tem 61.133 folhas, 146 volumes e 452 apensos. E mais, esta é a grande envolvência documental que tem este processo. Relativamente ao processo em si, gostaria de dizer que estamos numa fase intermédia, transitória.
A instrução não é um julgamento, como podem verificar no programa que vão assistir novamente. É apenas uma decisão de um juiz, uma apreciação judicial sobre aquilo que está na acusação, no sentido de perceber se há indícios suficientemente fortes e plausíveis que levem à aplicação de uma pena dos arguidos, caso pronunciados em tribunal. E aquilo que nós temos assistido, e é isso que, antes de passarmos ao programa, tenho assistido tanto nas televisões como nas redes sociais, a um lixamento público da parte da decisão do seu doutor juiz. É evidente que há muitas, estas mais de 6.700 páginas que consubstanciam a decisão e a fundamentação do juiz, há muitas áreas e também decisões que tomou que eu não estou particularmente de acordo, e há muitos juristas que não estão, nomeadamente posso adiantar a questão da fraude fiscal, tendo em conta que o juiz considerou que a norma que obriga a declaração de incrementos patrimoniais é inconstitucional por violação do princípio da auto-inculpação, da auto-incriminação dos arguidos. Eu não partilho essa ideia. A jurisprudência feita pelos tribunais superiores, maioritariamente não partilha essa ideia, sendo muito plausível, na minha opinião, que agora, com o anúncio do recurso do Tribunal ao Tribunal da Relação pelo Ministério Público, que muitas destas matérias que agora foram não pronunciadas possam ser revertidas e novamente acusados os arguidos e levados a tribunal. Nós temos que fazer uma distinção clara e óbvia do que é um julgamento político, do que é um julgamento criminal e o que é um julgamento ético. E que está tudo embrulhado tanto pelos comentadores como aquilo que nós temos assistido pelas redes sociais. Os tribunais fazem julgamentos criminais, não fazem julgamentos políticos, isto é, do comportamento político do ex-primeiro-ministro no sentido dos comportamentos que fez enquanto governante, nem julgamentos éticos, isto é, se é ou não é aceitável que um primeiro-ministro receba e tenha empréstimos dados por amigos ou por familiares relativamente a a sua vida e a sua suposta vida de luxo. Portanto, a Justiça acaba apenas o item, que é o julgamento criminal, e queria-vos dizer que o juiz, nestas 6.728 páginas, fundamentou a sua ideia, que agora vai ser avaliada e escrutinada pelo Tribunal de Relação de Lisboa, e fez-lo de uma forma muito clara e transparente. Aconselho-vos a vocês, a todos, quem tiver essa curiosidade, a ler as 6.728 páginas, dizendo que não é a primeira vez que o Tribunal da Relação revoga e altera decisões do juiz Ivo Rosa, já no passado alterou 17 vezes, portanto, e isso é o curso normal da Justiça. Que posso dizer que a Justiça, como dizia o Acórdão do Tribunal Constitucional, número 521/2018, a certeza judicial não se confunde com a certeza absoluta, física ou matemática, sendo antes uma certeza empírica, moral ou histórica. Isto é, a justiça é feita por homens, portanto, obviamente todos nós, juristas, temos uma posição sobre os factos, e a subsunção, isto é, aquilo que nós retiramos em termos de consequências jurídicas sobre esses factos. Portanto, agora cabe ao Tribunal da Relação, aos desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa, no sentido de avaliarem todo este acervo documental, que, como já vos demonstrei, é enormíssimo, no sentido de avaliar se a decisão do juiz Ivo Rosa está de acordo ou não com a leitura mais adequada, mais consentânea, que é aquilo que se espera, de acordo com a lei, aquilo que está plasmado na lei. É assim, aconselho-vos então a ouvir o programa com o Dr. Carlos Ribas, no sentido de, mais uma vez, todos os telespectadores do Novo Canal e aqueles que nos acompanham percebam o que é a fase de instrução, para que ela serve, quais são os seus fundamentos e a sua pertinência no próprio processo. Voltamos para a semana. Obrigado e até para a semana. Eu vou falar do tema que eu escolhi, porque ouve-se muito na comunicação social que os processos de crime, quando acabam a investigação pelo Ministério Público, fazem a acusação e muitas vezes aparece nos jornais e nas televisões que os arguidos ou os assistentes pediram a abertura de instrução. E é esse mesmo tema que nós vamos fazer. Vamos explicar e traduzir para palavras simples,
para todos os telespectadores da Nova Canal o que significa esta fase de instrução e para que é que serve no âmbito do Código de Processo Penal, no âmbito do direito penal. Antes de passar a palavra ao Dr. Carlos Ribas, que connosco vai nos dar uma visão mais prática desta fase, queria dizer que a fase de instrução está contemplada, como eu disse, no Código de Processo Penal, que é o Decreto-Lei número 68/87, de 17 de fevereiro, que já tem 43 edições, portanto 43 correções, sendo a última feita pela Lei 39/2020, 18 de agosto, e define que esta fase de instrução entre os seus artigos 286 a 310 do Código de Processo Penal. Para que é que serve esta fase? A relembrar que o Código de Processo Penal é um conjunto de regras e instrumentos jurídicos que permite a aplicação prática do direito penal, isto é, o direito penal configura aquilo que é crime, que é chamado direito substantivo, e depois é preciso um conjunto de regras e orientações que leve a aplicar, que os próprios tribunais possam aplicar esse direito penal de acordo com aquilo que está na Constituição e a defesa dos arguidos, porque há princípios basilares como a presunção de inocência e a defesa da intimidade e da vida das pessoas e outros princípios que norteadores também do Código Penal que devem ser defendidos nesta questão quando as pessoas estão a ser investigadas pela prática de um crime. O Código de Processo Penal português tem a natureza acusatória. Isso significa que existe uma fase de acusação ou de investigação, que é feita pelo Ministério Público, e finda essa fase de acusação, o Ministério Público deduz a acusação, arquiva, e deduzindo a acusação abre-se outra nova etapa, que é ou a fase de instrução, que é facultativa, ou então vai para julgamento, onde vão ser aí todos sopesados todas as provas carreadas e os factos carreados pelo Ministério Público, no sentido de perceber se há crime ou não é crime e que o Tribunal encontre a pena justa medida para o crime praticado. Encerrando esta fase, o Ministério Público perde também o dominus do processo, isto é, passa para o juiz de instrução, se houver então abertura da instrução, que é, como já disse, facultativa. Durante esta fase de instrução, o Ministério o dominus desse processo, que é quem manda no processo, é o juiz de instrução, e tem o dom da oficialidade, que pode fazer a produção de prova na instrução, e no final tem que decidir se pronuncia, isto é, se confirma ou não confirma os factos da acusação produzida pelo Ministério Público, ou não pronuncia, isto é, se considera que os factos que estão produzidos na acusação não são suficientemente fortes para valer a aplicação de uma pena e de uma medida de segurança ao arguido que estava a ser acusado. Ao passar só dizer que esta fase, que é uma fase facultativa, devia ser essencialmente uma audiência pública, isto é, aferir sobre a acusação do Ministério Público, devia ser rápida, flexível, informal, oral e contraditória, um pouco na tradição daquilo que é o direito anglo-americano, que é o Preliminary Examination. Mas, muitas vezes, os advogados utilizam esta fase também como uma fase dilatória, sobretudo no sentido de procurar que alguns prazos se esgotem, nomeadamente quando estão em prisão preventiva, para, de alguma forma, em via conseguirem libertar os seus defensores, os seus clientes. Dizer também que antes de passar a palavra ao Soutor, esta fase é obrigatoriamente pública, portanto, não há o segredo de justiça, encerra com a questão com a produção da acusação, portanto, a alteração substancial dos factos leva a que não haja pronúncia, não chega ao julgamento, e também existe aqui a obrigatoriedade de respeitar os factos que estão constantes na acusação do Ministério Público, segundo o princípio da vinculação temática. E uma questão fundamental é que todos os atos na instrução são sujeitos ao princípio do contraditório, isto é, o arguido, o assistente pode participar todos neles, embora seja o juiz de instrução que tenha a competência exclusiva para fazer interrogatórios, as inquirições. No entanto, a prova produzida nessa fase pode e deve ter a intervenção dos arguidos ou dos assistentes. Terminando esta fase, que é a fase mais complicada, que é da escolha e também da descomplexificação desta linguagem,
Agradecendo a presença do Dr. Carlos Ribas, vamos tentar fazer então a visão prática. Doutor, muito boa noite e mais uma vez obrigado pela sua presença. Diga-me uma coisa, concorda com esta fase de instrução ou é puramente uma fase em que se perde tempo no Código de Processo Penal e na tramitação criminal? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado eu, Paulo Ferrinho, e obrigado a todos os telespectadores que nos estão a escutar e a ver. Eu sou totalmente a favor da fase da instrução, ou seja, entendo que é uma fase entendo que o nosso processo deve conter a fase da instrução. Para isso, começaria por dizer o seguinte: o que é o processo? Eu vou começar por dizer estas coisas, porque o Paulo Ferrinho disse-me que eu estaria a falar para não juristas. Exatamente, o objetivo é descomplexificar, exatamente. O termo instrução quase que assusta. Parece algo de muito complicado, algo de muito denso, algo de muito embrulhado, e não será tanto assim. Porquê? Teremos de ter presente que o que é o processo, neste caso o processo penal, ou qualquer outro processo. O processo é um conjunto encadeado de atos para a realização de um fim. Ou seja, temos um conjunto de atos processuais, de práticas, que têm um determinado ritualismo, uma determinada sequência. A lei prevê quais são esses atos, e esses atos têm que ser observados, cumpridos, não podem ser inobservados, e têm uma determinada sequência. Faltando a prática de algum desses atos, ou caso um desses atos seja praticado de forma disforme perante a lei, caímos no domínio dos vícios. E poderemos estar no âmbito das proibições de prova, das nulidades absolutas ou relativas ou das irregularidades. Mas voltando e centrando na questão que foi colocada. Para percebermos um pouco o que é instrução, devemos tentar perceber o que é que está antes e o que é que está depois. É quase como alguém que pretende ir de Porto a Lisboa. Para ser de Porto a Lisboa, temos de ter um pouco a noção do mapeamento da geografia. O Código de Processo Penal também temos que ter alguma noção da sua estrutura e como é que depois a tramitação processual vai digamos, deambular. Para isso precisamos ter a noção que no processo comum temos um inquérito, que é uma fase obrigatória, teremos uma instrução, que é uma fase facultativa, teremos uma fase de julgamento, se lá se chegar, e eventualmente também poderemos ter uma fase de recursos. A instrução é uma fase facultativa, mas também é uma fase própria do processo comum, uma vez que nos processos especiais, de que não vamos falar agora, não há a fase da instrução. Então, o que é isto da instrução? Para que um não jurista perceba o que é a instrução, começarei por dizer que o processo comum começa pelo inquérito. O que é o inquérito? É uma fase do processo onde se vai tentar investigar, onde se vai investigar a prática, a existência de indícios da prática de um crime e da sua autoria. Ou seja, saber se ocorreram factos, quando ocorreram, como ocorreram, de que forma ocorreram e quando ocorreram e de que modo ocorreram. E também se procura investigar a existência de indícios da autoria da prática desses factos. Ou seja, saber quem é que os praticou. E é isto que se faz no inquérito. Mas o inquérito não dura sempre. Aliás, da mesma forma que a instrução, também há prazos máximos de duração do inquérito e há prazos máximos de duração da instrução. Pese embora sejam prazos programáticos, não são prazos perentórios, embora tenham as suas consequências a inobservância desses prazos máximos. E, portanto, o inquérito há de findar. E quando findar, o Ministério Público vai tomar uma de 4 decisões. Ou acusa, ou arquiva, ou opta pela suspensão provisória ou pela dispensa de pena. Eu não vou falar aqui da suspensão provisória para não me alongar demais, nem da dispensa de pena, e vamos ficar pela dicotomia arquivamento-acusação, que é o que mais nos interessa para a Mas, doutora, tanto a dispensa da pena como a suspensão provisória não é possível abrir a instrução dessas decisões. É só para os senhores telespectadores perceberem. Dessas decisões do Ministério Público não há possibilidade de abrir a instrução. Pronto. É só para ir, de alguma forma, também introduzindo algumas questões práticas para os senhores telespectadores. Continua a ser o raciocínio. Obrigado. Se o Ministério Público arquivar, pode acontecer que o ofendido
o ofendido não fique satisfeito com a decisão de arquivamento e queira reagir contra ela. Uma das formas que ele tem de reagir contra a decisão de arquivamento não é a única, mas não é um ofendido qualquer, é um ofendido, terá que ser um ofendido. Poderá requerer a abertura da instrução. Portanto, a instrução serve para o ofendido, uma vez constituído assistente, requerer a abertura da instrução. O que é isto, requerer a abertura da instrução? No fundo, é, segundo o que diz a lei, é sujeitar à comprovação do juiz de instrução a decisão do Ministério Público de ter arquivado o inquérito. O que é que vai fazer o juiz de instrução? Bem, o juiz de instrução vai comprovar isso mesmo. E num caso de arquivamento, o que é que vai ser apresentado ao juiz de instrução? Ao juiz de instrução vai ser presente as razões da discordância do ofendido, neste caso assistente, face ao arquivamento. O assistente, o ofendido, uma vez constituído assistente, e constituído assistente, portanto, é um ofendido que reúne determinados pressupostos, ou melhor, verificando determinados pressupostos, ele vai adquirir um estatuto processual diferente, que é de assistente, porque só os ofendidos que se constituam assistentes é que podem requerer a abertura da instrução, e, portanto, este ofendido assistente vai sujeitar à apreciação judicial a decisão de arquivamento. E o que é que ele vai dizer ao juiz de instrução? Ele vai dizer as razões da sua discordância perante o arquivamento. E essas razões podem ser razões de facto ou razões de direito. Ou apenas razões de direito. E, portanto, é isto que vai fazer o assistente. Mas terá que fazer algo mais. Terá que, no fundo, tentar demonstrar as razões pelas quais está convencido que o arguido deve ser sujeito a julgamento e o processo não deve permanecer arquivado. Ao fazê-lo, não terá que certamente ter em conta tudo aquilo que consta do inquérito, quer em termos de prova indiciária, quer em termos do direito aplicável perante esses mesmos indícios. Se a instrução for requerida pelo assistente, há aqui uma situação especial, não é especial, há um requisito especial. Este requerimento de abertura da instrução terá que ter a estrutura também de uma acusação. A lei exige isso, ou seja, uma instrução a requerimento do assistente é diferente de um requerimento instrutório a requerimento do arguido. Porque o assistente tem que, no fundo, elaborar quase como uma acusação no requerimento instrutório para que o juiz de instrução, no fundo, pronuncie ou não por aqueles fatos. Mas pode acontecer também que o Ministério Público, no fim do inquérito, em vez de arquivar, pode acusar. Acusar quem? O arguido. Porquê? Porque imputa factos que são insubsumíveis, qualificáveis como ilícitos, um ou mais ilícitos penais. E o arguido pode discordar desta acusação. Porquê? Porque, por exemplo, pode entender que, por mil e uma razões, o arguido pode entender que ocorreu a prescrição do procedimento criminal, pode entender que o Ministério Público não tinha legitimidade para acusar, pode entender que o inquérito não contém indícios suficientes da prática do crime ou da sua autoria, e então o arguido, para reagir contra este despacho de acusação, requerer ao juiz de instrução a comprovação judicial da decisão de acusar. Que é Doutor, deixe-me só, como o tempo é curto, deixe-me só introduzir mais aqui um apontamento. Muitos advogados e muita população que lê a instrução, confunde a instrução com o julgamento. E às vezes os próprios advogados fazem por confundir a instrução como uma medida quase pré-julgamento. E isso é errado, porque aquilo que é a instrução é apenas uma avaliação por parte do juiz dos indícios e se a acusação ou não tem base de sustentação para levar à aplicação de uma pena e de uma medida de segurança. Portanto, não é aqui uma antecipação do julgamento, concorda comigo? Até porque o juiz de instrução deverá pronunciar se convencer que existem indícios suficientes da prática do crime e do seu autor. E não se convencer... Sim, mas não há uma pré-culpa. Não há as pessoas pensam que pode derivar logo ali uma pena, mas depois pode chegar ao julgamento e ser absolvido e o juiz de julgamento não concordar com a pronúncia ou com a acusação do Ministério Público. O juiz de julgamento, para condenar o arguido, deverá estar convencido que os factos que lhe são imputados
com uma alta probabilidade aconteceram. Eu não direi com uma certeza absoluta, porque acho que o juiz de julgamento, só se fosse espectador do crime, e nesse caso não deveria julgá-lo, é que poderia ter a verdade absoluta. O juiz tem a verdade perante o cenário probatório. E é esse que ele valora. E, portanto, perante a convicção formada, perante a prova, o juiz vai decidir. O juiz de julgamento, o juiz de instrução, deve, no fundo, pronunciar ou não pronunciar, e pronunciar significa, no fundo, imputar ao arguido indiciariamente os factos constantes ou da acusação ou do requerimento de instrução do assistente para que o processo seja remetido para a fase de julgamento. Portanto, o juiz de instrução deve pronunciar-se e entender que dos autos do processo já constam indícios suficientes da prática do crime e da sua autoria. Estes indícios suficientes não é ainda a certeza do julgamento. Ou seja, porquê? Porque no julgamento vai haver o contraditório. Ou seja, a acusação vai produzir prova, mas a defesa tem o direito e a possibilidade de a contraditar. E na fase de instrução, a fase de instrução não é toda contraditória. Só temos um momento que o contraditório está presente na instrução, que é o debate instrutório. E, portanto, a fase de instrução não é ela toda contraditória. Portanto, o grau de certeza... Doutor, mas fica aquela ideia, às vezes, para as pessoas normais, quando leem as notícias, que não são juristas, pensar que se o Ministério Público acusa e o juiz de instrução pronuncia, já é garantido que ele vai ser condenado. Pode um pouco desmistificar esta um pouco, é um all-in, que é um assalto lógico, mas que é profundamente errado. Eu creio, exatamente, é profundamente errado. Esse salto não é lícito, ou seja, não é permitido. Porquê? Porque o juiz de julgamento vai apreciar a prova produzida em julgamento. Essencialmente, a prova produzida em julgamento. Dou um exemplo. O que as testemunhas disseram no inquérito perante os órgãos de polícia criminal ou perante os senhores oficiais de justiça que lhes tomaram declarações, esses depoimentos não podem, em princípio, ser lidos em julgamento. Mesmo para confrontar a testemunha com, eventualmente, outra versão que apresenta no julgamento. Portanto, o juiz de julgamento vai decidir com base na valoração da prova que vai ser produzida em audiência de discussão de julgamento. Perante a oralidade, ou seja, perante o discurso de viva voz, perante as inquirições de viva voz, perante a mediação, perante a presença dos sujeitos e dos intervenientes processuais em juízo. É evidente que há exceções, há depoimentos que poderão ser transportados, digamos assim, passa a expressão, para a fase de julgamento, mas estes são situações excepcionais e mesmo assim, ainda estão sujeitos ao princípio da livre apreciação da prova. Portanto, a prova que se vai fazer na fase de julgamento é a prova produzida nas audiências de instrução e julgamento. Não será a prova da instrução, nem a prova do inquérito. Porque quer na instrução, quer no inquérito, não temos bem prova. Temos indícios probatórios. Com alguma densidade, a lei chama-lhe indícios suficientes, mas no julgamento essa prova vai ser sujeita ao contrafogo, no fundo, ao exercício do contraditório. Vamos ter a versão do arguido, vamos ter a versão da acusação, vamos ter a versão da defesa, vamos ter vários depoimentos, vamos ter alegações e contra-alegações, e, perante tudo isso, far-se à luz para o juiz de julgamento dar mais crédito a um depoimento, dar menos crédito a outro e decidir onde está a verdade material. Soutor, outra questão. Há bocado fiz uma pequena ofensa aos advogados a dizer que utilizam a instrução às vezes como medidas dilatórias por causa dos prazos, mas também agora vou dar uma alfinetada ao juiz de instrução, que há advogados que dizem que os juízes de instrução também aproveitam a instrução para ser um prolongamento da investigação. É como se fossem os homens da capa e espada representantes do Ministério Público. Pode comentar alguma desta afirmação que às vezes são produzidas pelos advogados? A fase de instrução tem prazos máximos de duração, assim como a fase de inquérito. Porém, estes prazos máximos de duração são prazos programáticos. No fundo, deseja-se que a instrução termine dentro desses prazos.
E, no fundo, deseja-se que o inquérito termine dentro também dos prazos que a lei prevê. E diz-se muito, os advogados, já não é a primeira vez que escuto isso, usam a instrução como uma fase dilatória. E eu pergunto, alguma vez foi feito algum estudo estatístico para se apurar da veracidade ou da sustentação dessa afirmação? Eu creio que isso emerge de termos, nos últimos anos, alguns processos, alguns mega-processos muito mediáticos. E então, esses são esses processos que abrem os judiciários, é desses processos que se falam, mas eu tenho presente, e creio que não estou enganado, das consultas que fiz, que por ano entram cerca de 500 mil inquéritos. E nós, quando falamos em instruções que estão, eventualmente, a exceder os prazos máximos, estamos a falar, se calhar, de uma mão cheia de instruções de que se falam muito e repetidamente, são os tais processos mediáticos, onde estão envolvidas pessoas que todos os portugueses conhecem. Mas esses são uma dúzia deles, uma dúzia desses 500 mil. E digo também o seguinte, então e o inquérito? Porquê é que os prazos de inquérito também não são observados? O Ministério Público também tem prazos máximos de duração do inquérito. E quantos são os inquéritos? Serão milhares. Os prazos máximos não são observados. É que esses processos em que se fala, esses processos mediáticos, em que se fala das instruções que excederam muito os prazos máximos de duração, eu pergunto, e os respectivos inquéritos? Quantas vezes não excederam mais os prazos máximos? Eu creio que isto tem a ver com o seguinte, este Código de Processo Penal é de 1987. Em 1987 não haviam estes megaprocessos. Os megaprocessos surgiram, são relativamente recentes em relação ao nascimento, digamos, deste Código. Este Código não está talhado para processos que têm milhões de documentos, que têm centenas de testemunhas, que têm centenas de volumes. E estes prazos que ele prevê para se requerer uma abertura da instrução em 20 dias, vamos imaginar um advogado que recebe uma acusação em que precisará de consultar o processo antes de requerer a abertura da instrução, ou antes de decidir requerer a abertura da instrução. E o processo, já me aconteceu a mim, sou notificado uma acusação e vou consultar o processo e vejo que o processo tem mais de 100 volumes. E tenho um cliente acusado de centenas de crimes. E tenho 20 dias. Mas 20 dias, se calhar, não dá para ler o processo. Ou seja, todo este código, todo este processo penal, não foi talhado para estes megaprocessos. E, portanto, não se diga que são os advogados que estão a entorpecer o bom andamento dos processos com as instruções, porque os megaprocessos entorpecem todas as fases, desde o inquérito até, pelo menos, à fase de julgamento. Sr. António, como responde a esta questão dos juízes fazerem investigação, por vezes, para tapar os buracos do inquérito durante a instrução? Como é que responde a estas algumas afirmações dos advogados? Dizem que o juiz de instrução, ao invés de ser, às vezes, um garante das liberdades, das garantias e dos direitos dos arguidos, se cola muito às posições do Ministério Público. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Eu tenho uma boa impressão relativamente às decisões instrutoras. E falo de um modo geral. Poderá haver situações pontuais, claro. Um ou outro magistrado que eu entenda que tem um entendimento sobre, digamos, a bitola da pronúncia no qual eu não me revejo, mas tem que olhar com o aspecto abrangente. E com o aspecto abrangente eu entendo que há muito sucesso nas instruções da parte de quem as requer, desde que efetivamente assista razão a quem as instruções. A instrução não pode ser utilizada como arma de arremesso, não deve ser utilizada para delongas processuais, não deve ser utilizada com efeitos dilatórios, mas se for bem utilizada, eu acho que há uma boa oportunidade para ser feita justiça, para ser remetido um processo arquivado para a fase de julgamento ou para se impedir que um arguido seja indevidamente sujeito à cerimónia deselegante da audiência de sessões de julgamento. O que me parece é que, por vezes, tenho esta ideia pela jurisprudência que vou lendo e pelos processos com que vou contatando, por vezes também há situações em que poderá haver algum excesso na tomada de iniciativa de ser requerida a abertura da instrução.
Eu costumo dizer que a instrução para um advogado é um pau de dois bicos e ambos afiados. Ou seja, costumo dizer isto, eu sou muito prático, eu prefiro chegar a julgamento se defender um arguido não pronunciado do que um arguido pronunciado. Sim, é o tal estigma que eu dizia há pouco. Eu ia perguntar, mas o juiz de julgamento vai ficar influenciado pela decisão do juiz de instrução? Não, nunca o afirmaria. Entendo é que, primeiro, a estratégia da defesa já está ali anunciada. No fundo, a defesa já anunciou a sua estratégia. Certamente não vai querer contar outra história se é de contestação em julgamento. Se já contou a sua história em fase de inquérito, contou a instrução, não vai agora arranjar uma terceira história para a fase de julgamento. E depois há alguma prova que poderá eventualmente ser transportada da fase de instrução para a fase de julgamento. Portanto, isto também vai limitar muito a defesa. Eu entendo é que um advogado, ao querer a abertura da instrução, deve ter uma grande dose de convencimento do sucesso da instrução. E acho que quando assim é, a percentagem de sucesso é elevada. Doutor, só tenho mais duas perguntas. Peço para ser um pouco mais breve. A primeira pergunta é, sendo esta fase muito importante e havendo até um tribunal, o Tribunal Central de Instrução Criminal com os tais megas processos, que são muitos, como é que é compaginável esses megas processos com apenas 2 juízes num tribunal? Olha, eu não sei responder. Eu não sei responder. Às vezes pergunto mesmo a mim mesmo como é que esses 2 juízes conseguem, no fundo, tramitar tudo o que tramitam. O mesmo penso eu até dos juízes de instrução. Já vê um inquérito muitas vezes se distende ao longo de vários meses, em que se reúnem milhares e milhares de documentos, centenas de volumes. De um momento para o outro, os arguidos são detidos e são presentes ao juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório social. E este juiz de instrução vai ter que decidir sobre a medida de coação provida pelo Ministério Público. Este juiz de instrução recebe da sua secretária, muitas vezes, um mega processo, com centenas de volumes. E temos este juiz de instrução, muitas vezes, a dar uma decisão ao fim de poucos dias. Eu acho, às vezes, pergunto-me mesmo como é que é possível. Como é que é possível, Pedro? E creio que nunca se pensa nisto. Deve ser de uma dificuldade extrema. Extrema. Acredito. A última pergunta, e é a pergunta desconfortável, que já estava praticamente a terminar, é uma desconfortável, que é típica do meu programa, mas de uma forma muito simpática, sempre de uma forma muito respeitadora, e eu queria aproveitar porque tenho ouvido ecos na comunicação social, sobretudo os jovens licenciados em Direito que saem das faculdades. O doutor é também formador da Ordem dos Advogados. Queria lhe perguntar uma coisa, não acha que, esta é a pergunta desconfortável, não acha que a Ordem ao exigir que os advogados em Portugal tenham um período probatório, isto é, um período de estágio, e depois têm que depois fazer um exame final de agregação, não acha que é limitar administrativamente o acesso à profissão? Não acha que as faculdades, durante 4 anos do curso de Direito, já não são competentes per si para lançar os jovens advogados sem ter essa limitação formal? Porque todos os anos se vê que a última data que eu tive, quase 40% de quem entrou no estágio chumbou, não é? Não acha que isto é limitar administrativamente o acesso a uma profissão? Em tudo na vida há limitações. Não há nada que não tenha limites. E eu creio, eu conheço mal as universidades, mas andei na universidade e tenho algum contacto ainda com as universidades. E a minha percepção é que, no curso de Direito, as universidades não são escolas de advocacia. Alguém que seja licenciado em Direito não é um advogado. O advogado é muito mais do que um licenciado em Direito. Há aspectos, por exemplo, da nossa deontologia profissional. Temos um estatuto da nossa ordem, aprovado por uma lei da República, que não, penso que estas são matérias que não são sequer lecionadas, nem têm que ser nas faculdades de Direito. Um licenciado em Direito pode optar por muitas carreiras profissionais, já advocacia é uma delas, uma de imensas carreiras. E, portanto, não faria sentido nenhum, se calhar, as universidades estarem a formar advogados para que depois essas pessoas fossem para outras carreiras, por exemplo, como fossem à polícia judiciária, fossem para a via diplomática, fossem para o notariado e outras áreas. Portanto, parece-me que a licenciatura em Direito não habilita só por si
alguém a ser advogado. Ser advogado é muito mais do que ser um licenciado em Direito e, portanto, a Ordem não funciona como um filtro. A Ordem tenta e dá formação. E, portanto, formação, no fundo, tenta facilitar a ligação entre os conhecimentos teóricos da faculdade e a vida prática, dando a conhecer outra realidade que não foi captada na faculdade, porque também não foi transmitida, nem teria que ter sido. Muito obrigado, Sr. Doutor. Foi um gosto. Espero que tenhamos contribuído um pouco para esclarecer o que é esta fase de instrução que anda sempre nos jornais e nas televisões, sobretudo nesses megaprocessos. E esse é o objetivo do DataVénia, é mesmo esse, é tentar traduzir aqui este jargão do direito, estes conceitos estes institutos jurídicos mais complexos, para que as pessoas, quando estejam a ouvir, possam perceber, então, se é conveniente ou não ter a instrução, para que é que ela serve e sobretudo, que não a confundam com essa fase de julgamento. Agradeço-lhe a sua presença, Sr. Doutor. Que excelente programa, Paulo. Muito obrigado por nos elucidares e, por vezes, nós percebermos também, um cidadão comum, que a justiça funciona em Portugal. Muitas vezes temos é que ter paciência. Um excelente fim de semana e uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.